Bom dia, gente, tudo bem? Na nossa aula de redação de hoje, nós vamos falar sobre a correção da redação no Enem. Conhecer um pouco sobre as 5 competências avaliadas na redação do Enem, para que vocês possam entender como é feita essa correção, porque eu estou utilizando esses critérios. Então, antes de produzirem mais textos, antes que a gente comece a fazer mais redações, vocês precisam saber como essa correção está sendo feita e onde você está cometendo mais erros. Vocês já sabem que a redação do Enem vale 1.000 pontos, né? 1.000 pontos. Esses 1.000 pontos são divididos em 5 competências, ou seja, cada uma delas vale 200 pontos. Essas competências é onde vocês vão demonstrar o grau de conhecimento que vocês têm dentro da língua portuguesa, dentro da produção de texto. Então, a redação vale 1.000 pontos, dividida em 5 competências, né, 5 áreas. Vamos ver aqui a competência, o que cada uma dessas competências trata primeiro, né? A competência 1, ela vai tratar do domínio da escrita. Competência 1, os 200 pontos, vai tratar sobre o domínio da escrita. A competência 2 vai ver se vocês compreenderam a proposta da redação, se apresentaram um tema, se usaram várias áreas do conhecimento para esse tema e vai ver a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele esquema que a gente vem trabalhando, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, a competência 2 vai verificar se você atendeu a proposta, se você desenvolveu um tema, se usou áreas do conhecimento, outras áreas do conhecimento, e a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A competência 3 vai verificar se você usou opiniões, fatos, informações organizados para defender o seu ponto de vista. Ela vai corresponder aos argumentos, aos fatos que você usou no seu desenvolvimento para comprovar o seu ponto de vista. A competência 4, ela vai tratar dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Vai verificar a questão dos conectivos, os conectores que você vai utilizar na ligação entre as frases, para o texto ter coesão. Aqui entra aquela parte das conjunções que a gente está começando a trabalhar agora. Então, vai verificar os conectivos, a coesão entre os parágrafos, entre as frases, as expressões que você usou, os mecanismos que você usou para construir a sua argumentação. E os últimos 200 pontos se referem à proposta de solução, ou seja, a conclusão. Essa conclusão vale 200 pontos. Então, o último parágrafo sozinho, ele vale 200 pontos. Né? A abordagem das propostas de solução, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, você tem uma competência para a escrita, uma competência para a proposta e para a estrutura, uma para os fatos, os argumentos que você vai utilizar, outra para os mecanismos que fazem a coesão do texto, e outra unicamente para a conclusão. Hoje nós vamos falar sobre a competência 1 e a competência 2. Então, esses 200 pontos de cada competência, eles vão estar divididos de acordo com o que você atinge dentro daquela competência. Então, aqui eu coloquei dos pontos do 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Claro que se alguém resolve dar 60 pontos, o corretor pode resolver dar 60 pontos, dar 100 pontos, mas ele tem aqui uma tabela para ir classificando o seu grau de conhecimento. Então, a competência 1, que é com relação à escrita, a língua escrita, essa aqui vai trabalhar essa parte gramatical, a parte de ortografia, de acentuação, de repetição de palavras, se você usou a linguagem formal ou informal. Então, às vezes, o aluno acha que escreve mal, que comete muitos erros de ortografia,
Mas se o texto dele for um texto que ele desenvolveu bem o tema, que ele apresentou uma proposta boa, mesmo assim ele pode atingir uma boa nota, porque com relação à escrita nós temos 200 pontos e ainda restam 800 pontos em relação às outras avaliações que são feitas, né? Então aqui nós temos, olha, dentro dos 200 pontos com relação à escrita, nós temos tirar zero nessa parte aqui, eu considero assim quase impossível, porque diz o seguinte: demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o aluno aqui tiraria zero nessa competência se ele praticamente escrevesse todas as palavras erradas, sem acento, sem obedecer nenhuma norma da modalidade escrita formal, né? É difícil um aluno tirar zero, um aluno de ensino médio tirar um zero nessa competência 1 aqui, mas não é impossível, né? Então, vai aqui variando de nível. 40 pontos, se ele demonstra um domínio precário. 80 pontos, se ele demonstra um domínio insuficiente. 120 pontos, se ele demonstra um domínio mediano. 160, se ele demonstra um bom domínio. E 200, se demonstra excelente domínio da modalidade escrita. Dentro desses critérios ainda tem se comete frequentes desvios gramaticais, aqui nos 40 pontos, de escolha de registro de convenções da escrita, quer dizer que os erros que ele comete, se ele erra um acento de uma palavra, aquela palavra aparece errada em vários pontos do texto. Escolha de registro, se ele usa gírias, se ele usa uma linguagem informal, se ele usa a linguagem inadequada, né? Porque essa redação pede a linguagem formal. Então, nós temos 40 pontos para um domínio precário, com frequentes desvios gramaticais, né? 80 pontos, um domínio insuficiente, mas tem muitos desvios gramaticais e ainda erro de escolha de linguagem. 120, se ele demonstra alguns desvios gramaticais. 160, poucos desvios gramaticais. E 200, não quer dizer que seja perfeita. Nós temos várias redações que atingem esses 200 pontos porque esqueceu apenas um acento, errou uma letra, teve um errinho de crase. Então, quando não é um erro frequente, é um único erro dentro daquele texto, às vezes o aluno acentua uma palavra e essa palavra mais na frente ela não aparece acentuada, né? Então, pode ter sido um esquecimento. Então, acontece isso. Os 200 não quer dizer absolutamente que tem que estar completamente certa, mas os desvios gramaticais são, ele diz aqui, excepcionais, né? São, assim, raros, né? Então, dentro desses 200 pontos, o corretor vai analisando se ele dá 40, 80, 120, 160 ou 200, dependendo do seu grau de nível de escrita. Ou seja, a competência 1, ela analisa o quê? Ortografia, pontuação, se o seu texto tem rasuras, se a sua letra é ilegível. A divisão silábica é muito importante aqui. Concordância verbal e nominal. Acentuação, regência verbal e nominal. Letras maiúsculas e minúsculas, que é um erro simples, mas que você, no terceiro ano do ensino médio, você tem que estar seguro quanto a isso. Expressões coloquiais, expressões do dia a dia que você não pode usar nesse tipo de redação, como gírias, repetição de palavras também, omissão ou repetição de palavras. Então, tudo isso aqui se refere à parte da escrita e está dentro dos 200 pontos da competência 1. Outro detalhe também com relação à competência 1 é que, às vezes, vou olhar aqui nesse último ponto, escolha vocabular. Às vezes a pessoa emprega um vocabulário, mas esse vocabulário não é preciso. Tem gente que quer usar palavras difíceis sem aquela palavra ser adequada na frase. Então não adianta, tem que ser a palavra que tem um significado correto, apropriado para onde ela foi colocada, né? Apropriadas para o texto. Também está dentro da competência 1. E aí já falamos aqui sobre convenções da escrita, acentuação, ortografia, separação de sílabas. Falamos também sobre a linguagem informal, que não pode ser usada, né?
Então, isso aqui faz parte da competência 1. Vamos ver